Olá, tudo bem? Eu sou Ana Lousada. Hoje vamos conversar sobre uma atividade que pode ser realizada em casa com a família e depois pode ser aprofundada e socializada na sala de aula com a turma toda. Essa atividade faz parte da série Alfabetização Criativa, cujo objetivo é compartilhar com você diferentes situações de ensino-aprendizagem que podem te ajudar no processo de alfabetização. Bazar de palavras. Essa é uma atividade muito interessante para trabalhar com palavras no processo de alfabetização com texto. No e-book Alfabetização Empreendedora, Ensinando a Ler e Escrever com Texto, discuto sobre a importância das crianças vivenciarem práticas reais de leitura e de produção de textos. É nesse processo que destaco as palavras referências como instrumentos mediadores para a apropriação das unidades menores da língua. E essa atividade, na qual intitulamos de Bazar de Palavras, constitui uma riquíssima situação de ensino-aprendizagem. Nessa atividade, trabalhamos com produção de textos, envolvendo leitura e escrita. Desenvolvimento da oralidade por meio da produção de textos numa roda de conversa. Essa é a proposta. Objetivos: desenvolver a oralidade, vivenciar práticas reais de produção de textos e participar de roda de conversa. De acordo com a BNCC, Base Nacional Curricular Comum, é fundamental que a criança possa conhecer e explorar diversas práticas de linguagem, artísticas, corporais e linguísticas em diferentes campos da atividade humana para continuar aprendendo. Ampliar suas possibilidades de participação na vida social, reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, valores e ideologias, colaborar para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. No Bazar de Palavras, a atividade começa com a leitura de um texto que tem relação com o projeto pedagógico da turma. Por isso, deve ser de interesse das crianças ou conforme as suas necessidades de estudos. Por isso, sugiro o tema pandemia ou distanciamento social. Essa atividade é uma situação de ensino-aprendizagem. Tem como propósito vivenciar experiências de um bazar de verdade com palavras que serão produzidas no decorrer das discussões com a família. As famílias poderão tirar fotos das palavras para exporem no mural do bazar, que pode ser realizado online. Tudo com a mediação da professora ou do professor, ok? Primeiro passo: roda de conversa. Realizar uma roda de conversa sobre a situação da pandemia. Esse é um tema pertinente à realidade das crianças. Por que esse tema? Esse assunto é importante porque ajuda a criança a ampliar suas possibilidades de participação na vida social e colaborar para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. Mas sobre o que conversar? Cada criança em sua casa, com a sua família, pode conversar sobre algumas questões. Por exemplo, como está o nosso dia a dia na família? O que estamos aprendendo com a experiência da pandemia no sentido de ficar em casa? Quais os desafios vivenciados? De que mais sentimos falta? O que pretendemos fazer quando acabar o distanciamento social? Pode-se discutir todas as questões acima sugeridas. Pode-se também escolher uma para conduzir o bate-papo. Alguém da família faz a mediação da conversa. Na escola, é a professora ou o professor. A mediação deve ter como foco a criança alfabetizando. Por isso, deve-se ter cuidado para não rebuscar as discussões. Destine de 15 a 20 minutos para o bate-papo. Segundo passo: registrando as palavras e referências. As atividades que compõem essa série complementam os estudos propostos no e-book Alfabetização Empreendedora, no capítulo 3, quando a gente discute sobre as palavras e referências. Mas o que são palavras e referências? São palavras oriundas dos textos que representam as necessidades ou interesses das crianças. As palavras referências são âncoras do processo de ensino-aprendizagem com texto.
São palavras produzidas pelas crianças num contexto de interlocução com diferentes produções, textos verbais, orais e escritos e textos extraverbais. São palavras selecionadas das diversas leituras propostas às crianças, desde que estejam ancorados em motivos, objetivos e interlocutores reais. Mas vamos às palavras. Cada pessoa que estiver participando da atividade vai escrever 3 palavras numa folha de papel, pode ser folha de caderno. Palavras que representam o tema proposto e que foram ditas no decorrer do bate-papo. Eu trouxe algumas palavras como exemplos: família, amor e casa. Essas palavras estão relacionadas ao questionamento: o que estamos aprendendo com essa experiência de ficar em casa? Saúde, paz e amor. Essa se refere ao questionamento: quais os desafios vivenciados? Chocolate, sanduíche e bolo. Essas são destacadas após o questionamento sobre como está o dia a dia na família. Churrasco, amigos, sorvete. Essas são palavras relacionadas ao questionamento: de que mais sentimos falta? O que pretendemos fazer quando tudo acabar? Lembrando que são ideias, sugestões de palavras que podem ser trabalhadas nesse contexto, mas com certeza outras palavras surgirão de acordo com a realidade de cada família. Se for uma família grande, pode-se propor duplas para selecionar e escrever as 3 palavras referências. O interessante é produzir de 3 a 4 trios de palavras para formar as peças do bazar. Terceiro passo: como serão as peças? Cada pessoa ou cada dupla vai escolher que tipo de peça vai produzir com as 3 palavras. Lembrando que são palavras para o bazar que será realizado na escola. Enquanto isso, as peças podem ficar no mural online de palavras, bem como enfeitando a casa. O bazar é um motivo real para a realização da atividade. Escrever palavras com base na conversa, texto verbal oral, é o objetivo real. As pessoas das famílias são interlocutores reais na socialização das palavras e na realização do bazar. Aqui estamos indicando uma situação de ensino-aprendizagem que possibilita ensinar a ler e escrever por meio de práticas reais de leitura e de produção de textos. Quarto passo: enfeitando as palavras. Cada pessoa ou cada dupla vai escolher uma técnica para fazer as peças e enfeitar as palavras. Objetivo: conhecer e explorar diversas práticas de linguagem, artísticas, corporais e linguísticas em diferentes campos da atividade humana. Existem várias técnicas. Por exemplo, escrever as palavras numa cartolina ou retalhos de caixa de papelão e pintar com lápis de cor, canetinha ou tinta guache. Fazer quadrinhos com caixa de papelão e montar as palavras com letras de revistas. Aqui na sugestão usamos materiais de fácil acesso, como por exemplo, caixa de sabão em pó, cola, revistas, tintas guache, EVA, retalhos que tínhamos em casa, papel de presente, retalhos de revista, etc. Barbante, fita crepe, flores secas que eu tinha guardado da cesta de café da manhã que eu ganhei Dia das Mães, lacinhos de cetim que eu também tinha guardado. Aqui vale a criatividade com o que temos em casa, tudo bem? Por que enfeitar as palavras? Porque envolve as crianças em diferentes situações de produções de textos verbais, oral e escrito, num processo de interlocução com os extraverbais, que são as linguagens plásticas. Também porque possibilita o desenvolvimento da criatividade e da interação lúdica com as palavras e referências. Pode-se aprender a ler e a escrever brincando com as palavras. Cada peça produzida é um texto. Quando as peças estiverem prontas, vocês observarão que cada criança e cada família vai enfeitar as palavras usando cores, o modo de traçar as letras, o tipo de letras, dentre outras características conforme a sua vivência.
Quinto passo: socialização das palavras. Com o trabalho pronto, que pode levar mais de um dia para enfeitar, marca-se uma nova roda de conversa e cada pessoa ou cada dupla vai apresentar o trabalho realizado. E dessa apresentação vai dizer o motivo de ter escolhido as palavras e o motivo de ter enfeitado as palavras com esse modelo. No momento da apresentação das palavras, outras produções de texto são realizadas na linguagem oral. Novos modos de interação são vivenciados e ainda uma significativa interlocução com os dizeres implícitos nas palavras e referências são apropriados. Só para lembrar, é interessante tirar fotos da apresentação e das peças para socializar com as famílias. Sexto passo: análise e síntese das palavras e referências. Esse passo nós vamos compartilhar no próximo vídeo.